Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todas, eu sou a Juliana Chaves, artista e cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje a gente vai assistir e analisar um filme. E como vocês já sabem, tirem as crianças que não viram o filme da sala. Tirem os adultos que não viram os filmes da sala. Saia todo mundo que não assistiu, porque a gente vai dar spoiler. E muito mesmo. Nossa, que dramático. Tá, o filme dessa semana é o Kirikou e a Feiticeira, de 1998. Ele tem 74 minutos. É dirigido pelo Michel Ocelot. Ocelot. Eu não sei falar francês, me desculpa, tá? Essa ideia de como é que fala esse nome certo. Enfim, ele é francês ele passou parte da infância dele na Guiné. E o Kirikou, você pode dizer que ele é um épico heróico infantil. É, ele é meio que um conto infantil, né? É uma lenda, né, africana, da subsaariana, né? E ele reúne algumas características dos grandes épicos, né? A gente tá acostumado a pensar em épico como mitologia grega, mitologia nórdica, mas a gente acaba esquecendo da mitologia africana, da mitologia aqui mesmo, as americanas, né? E até de Uhum. outros continentes. E essas lendas também são grandes épicos, né? Você tem histórias épicas, tipo, lendas de heróis e coisas desse tipo em todo lugar do mundo, né? Sim, Não é, acontece que a gente acaba ouvindo mais das gregas mesmo, né? Grega, romana, por aí. né? E a gente esquece que os outros lugares também tem, né? Sim. E essa história, ela acaba, estranhando um pouco você falar que é uma história épica e heróica, porque você sempre pensa no herói como o Hércules, né? Ou como Siegfried, né? Aqueles caras grandes, muito fortes e tal. E essa lenda é sobre um personagem que é pequeno. Ele é muito pequeno. Né, ele é quase um polegarzinho, se a gente vai comparar com alguma coisa que eu acho que a gente tem mais contato aqui, né? Sim. E o Kirikou, quem é esse personagem, né? Ele aparece em várias lendas subsaarianas, como a gente falou, e ele é um bebê que fala pra mãe dele que ele quer nascer. E inclusive é assim que o filme começa, né? Sim. Se você, já dentro da barriga, consegue pedir pra nascer, então você consegue nascer sozinho. Você consegue tomar banho sozinho. Você consegue fazer tudo sozinho, né? A mãe dele não desincentiva ele em momento algum. Trata ele É, isso, plenamente dentro das capacidades dele. isso é uma parada legal também, porque você tem a ideia dele como criança, né? Mas em nenhum momento ele é tratado como a gente normalmente trata criança, né? A gente tem mania de pensar que criança é meio que incompleta, de certa maneira, né? De que eles não Sim. conseguem fazer certas coisas porque eles são muito pequenos, ou que eles não vão entender determinados assuntos porque eles são muito pequenos. Quando, na verdade, você só precisa conversar com eles dentro de termos que eles conheçam. Uma criança ela é tão capaz de aprender a entender coisas quanto a gente adulto, às vezes até melhor. Exato. Isso é legal, né? Não tem nesse caso dessa história do Cricô, ele não é infantilizado desse jeito, né, que a gente tá acostumado. Ele é tratado como alguém capaz. E ele é tão capaz que, mesmo quando ninguém ali da aldeia quer tomar uma atitude, ele vai lá e toma, né. Essa história parece se passar nos primeiros dias de vida ali dele, talvez a primeira semana de vida dele, né. O Uhum. filme não tem uma noção de tempo muito bem definida, né. É essa coisa de lenda mesmo, né, um dia aconteceu isso, e vai acontecendo cada vez mais coisas nessa história. Mas o porquê que a gente diria que ela seria um épico heróico? Os épicos heróicos, eles normalmente são histórias que seguem o que o Campbell teorizou lá para os contos clássicos da humanidade, né, que é a A jornada jornada do do herói, herói. Uhum. né. E o Kirikou, ele tem a jornada do herói, só que ela tem alguns ganchos diferentes ali. Ela segue. Na verdade, o que é diferente é que ela tem os pequenos. O que muda é os pequenos plots, que na verdade Isso, são essas coisas que mudam nessas histórias. Porque, na verdade, em tese, você consegue encaixar qualquer história dentro do estereótipo, ali, do arquétipo de jornada do herói, né? isso. O que vai diferenciar uma história da outra vai ser. Arquétipo não, na estrutura da jornada do herói, na verdade. Uhum, Enfim, mas o que vai diferenciar uma história da outra são esses pequenos pormenores, né?
Sim. Tipo, a maneira como o herói resolve o problema, ou o problema que ele tem, enfim. Então só dando uma definida aí pra jornada do herói, caso alguém não saiba ou não lembre direito. A jornada do herói, ela é o seguinte: todas as histórias de herói, elas mais ou menos começam da mesma forma. O herói tá no mundo normal, que é o mundo da vida dele. Acontece uma atitude extraordinária que o chama pra aventura. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, é o fato do anel ser deixado para o Frodo, né. Ali é o chamado à aventura dele, né, e é quando se consuma quando ele diz que: "Eu vou levar o anel pra Mordor". Ali é o Eu acho que é chamado. mais legal você até pensar no Hobbit, sabe? É, Porque é literalmente a ideia do Jornada do Herói é que acontece alguma coisa que faz com que o herói tenha que ir à aventura. Tipo, isso, não necessariamente ele quer. E eu acho que o Hobbit é muito isso, porque, tipo, o Bilbo ele não quer sair dali, mas ele tem que sair. isso. Já é diferente do É, Kirikou, né. Todo mundo fala pra ele é, não ir e ele quer ir. Ele vai. Ele é um herói é. ativo, né. Não, Ele e é é outra coisa também, né? Porque eu acho que também entra um pouco da coisa da criança dele, né? Da curiosidade, do querer saber, porque ele tá o tempo todo perguntando por que que a feiticeira é má? é, Porque na história, no caso, você tem essa feiticeira que é má e que tá tornando a vida da pessoal da vila um inferno, de certa maneira, né? Mas isso. ninguém tem coragem de enfrentar a feiticeira. Na verdade, tipo, ninguém que ficou na vila, porque todos os homens que foram enfrentar a feiticeira nunca mais voltaram. E É. aí as mulheres dizem que eles foram comidos pela feiticeira. E aí já tem o primeiro ponto da o segundo ponto da jornada do herói, né. Ele sai do mundo comum, que é quando o Kiriko lá entra naquele buraco lá que a mãe dele leva ele, e ele vai para o mundo mágico. Então ele começa a ver a vida ali por baixo da terra, a porque ele tem um objetivo, que é chegar no avô dele, que é o único homem sábio que tá lá. Que E que também é outro também. arquétipo dentro da jornada do herói, né. Exato. O herói, ele sempre vai ter um sábio que vai guiar o caminho dele. E aí, normalmente, esse sábio também acaba. Tem muitas histórias que esse sábio acaba morrendo também, né? Nesse caso, não Obi-Wan morre. Kenobi, Exato. Gandalf. Né? E normalmente, o sábio também é quem dá uma arma pra ele enfrentar a aventura. Nesse caso, quem dá a arma a ele é a mãe, mas que indiretamente também é do pai. Também é o sábio, né? Também é o avô dele que dá a arma. Porque o avô dele deu a arma pro filho, que é o pai do Kirikou, e a mãe dele dá a adaga do pai pro Kirikou. Então, no caso, indiretamente foi o avô que deu, né? É, só que eu penso aí nessa sequência um pouco diferente. Não sei se você Uhum. concordaria comigo, mas a Hum. arma mágica que o Kiriko ganha não é a adaga. E assim, quando o Kiriko fala que ele não pode fazer nada, e o avô, Sim. porque ele é pequeno, e o avô dele fala: "Esse é justamente, você só fez tudo o que você fez porque você é pequeno". A É, arma né? dele é dar a confiança e o conhecimento para o Kirikou. Aquilo ali é a arma Sim, mágica. exato. É, até porque o Kiriko, ele ganha as coisas pela inteligência, né, ele tá o tempo inteiro até mesmo antes dele ir encontrar o sábio, ele já salvou as crianças da vila várias vezes, e ele faz isso por meio da inteligência, né. E É, também é uma coisa, nesse ponto, né, que você falou do: "Ah, deles não, você só fez isso porque você é desse jeito". E meio que faz a gente pensar também na gente mesmo, né, que a gente o tempo às vezes se bota pra baixo ou acha que a gente não consegue fazer uma coisa porque a gente simplesmente não vai conseguir, quando a gente às vezes, ao invés de ficar pensando nas coisas negativas e no tipo: "Ah, eu não consigo fazer isso", ou eu não sou assim, eu não sou assado", ao invés de pensar, a gente não olha pra ver, tipo: "Nossa, olha tudo isso que eu já fiz". ele fica o tempo inteiro, até esse momento do avô dele, né, olhando pra si mesmo e falando: "Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou pequeno. Ah, eu não vou fazer isso". Mas acaba que por puro ímpeto e pura coragem, né, e até mesmo por bondade, porque ele gosta de todo mundo que tá lá na aldeia, mesmo que Uhum. aquelas pessoas às vezes olhem pra ele meio assim, né, meio de lado ou não demonstrem tanto afeto quanto a mãe dele demonstra, né, o próprio tio dele renega ele algumas vezes, mas ele faz Sim. isso pelos outros, né. "Eu vou É. trazer a água de volta, eu vou salvar as crianças, mesmo que elas não me ouçam por 2 vezes". É, exato, né, até mesmo com relação às crianças, né, antes dele sair, ele fala com a mãe, né: "Ah, mas eu já ajudei tantas vezes essas crianças, mas ainda tem umas que me tratam mal". E também tem a coisa da depois você comentou comigo enquanto a gente estava vendo, né, o filme, que eles estão se eles comemoram sempre aquele momento de vitória do que no Kiriko salva as crianças ou coisa do tipo, Uhum. mas um pouquinho depois já estão tratando já estão, tipo: "Não, você é pequeno, você não sabe fazer as coisas", já tá meio que renegando ele, né.
Exato. E é engraçado que tem uma personagem na vila, né, que ela fala: "Não, porque o seu filho", né, falando com a Manekriku, né, "vai trazer azar pra vila, que não sei o quê". Mas quando a feiticeira fica bolada com elas e pede as joias, quem escondeu a joia foi ela, né. A Exato. única pessoa que escondeu a joia. E no final das contas trouxe uma coisa ruim pra vila também. A construção dessa personagem que é a feiticeira, né, ela Sim, aparece sempre como um monolito, né, reta, de frente, naquele fundo vermelho que deixa ela saltando ela tem quase e uma pose de rainha, né, de é, ela é bela, imponente, e ao mesmo tempo você fica com medo, assim, né. E todo local onde tá a vila é um local meio marrom, né, aí tem aquela florestazinha que é bem colorida, bem verde, bem viva. é, até o fundo, né, Isso. parece uma tapeçaria, assim, daquelas as tapeçarias que ficam lançadas e tal, né, a imagem da floresta. E aí, conforme vai chegando mais próximo da cabana da Carabá, né, a feiticeira, vai ficando cinza, morto, não tem mais nada, né. É, a ponto da E única coisa que tem cor é ela, né. sim, e a cor que representa ela ali, né, aquele fundo é o vermelho, né. Uhum, Mais pra frente você descobre que é por causa da dor, por causa da raiva, do ressentimento. Talvez a uhum, Carabá, originalmente, ela fosse que nem um Kirikou, né, alguém que não era entendido pela vila, só que ela sofre um grande mal uhum, e ela devolve apenas o mal, né. Ela tem medo sim. de não devolver o mal, porque se ela talvez se mostrar boa, ela pode receber o mal de novo, né. É meio É, que o que a gente vê no final, né, quando ela o spoiler aí, né. Quando ela uhum. volta boa, né, a primeira coisa que os aldeões falam: "Ah, pega o facão aí, vamos matar essa mulher". É, né, mas aí eu acho que entra 2 coisas também, né. Uma é que a Carabá se constrói em cima da ignorância e do medo. Então, Isso, tipo, até mesmo, tipo, a cabana dela fica entre as pessoas e o lugar onde o sábio tá. Então, e ela não deixa ninguém passar, porque ela não quer que ninguém tenha acesso àquele conhecimento. Porque quando as pessoas são ignorantes, é mais fácil de você controlar elas, né? E, e aí você tem a vila agindo como uma multidão, né? Pô, isso, é o eles efeito de não. manada. É feito de manada, exato. Eles não questionam, eles não sabem o porquê, mas eles querem alguém a quem culpar. E é tudo de errado, tipo, ah, foi ela que fez. Ou então, tipo, dizem alguma coisa que ela faz, mas ela também não desmente, porque aquilo ali é ao favor dela, entende? E, Exato. tipo, essa coisa ela come os homens. Quando na verdade ela não come eles, ela transformou eles nos fetiches, né? Nos feitiços lá dela. Isso. São os Parece uns totem. eles são meio que uns objetos. Fica uma coisa meio Bela e Fera também, se a gente for pensar um pouco em outra Sim, coisa que a gente tem mais contato, talvez. Eles seriam como os objetos do castelo, né? sim, Só que eles são obedientes e tal, e são servos leais dela. né. E a aldeia, de certa forma, é servo dela, né, Sim, porque ela pede as joias, eles dão as joias, é por medo eh, também, né? toda e qualquer ordem dela é acatada. Eles simplesmente nem sabem a história dela e nem a própria, né, porque eles estão afastados do sábio. E aí eles começam a acreditar em qualquer besteira, né. Tem lá o velho que logo no comecinho, né, que o Kirikou pega o chapéu dele e fala: "Ah, foi acho que um gênio, né, ou Foi um um gênio da espírito, floresta, espírito da floresta, então assim que ele fala. que levou meu chapéu, eu nunca mais vou vê-lo". Aí dali a pouco volta o Kirikou com o chapéu dele e devolve. Ou o Aí vai tio lá: dele, né? ó, ele foi lá enfrentar a feiticeira, ele vai morrer e nunca mais vai Vai voltar". ser E aí comida. lá vai ele volta. É. Ou seja, ele fica disseminando essas mentiras e essas ideias às vezes. Às vezes, creio que no caso dele não seja com malícia, mas Porque ele é causa um mal pessimista, porque né? não tá baseado em nada. É o É. lance das fake news que a gente vê hoje, né, fazendo um paralelo como a gente faz normalmente, né. Uhum. E e eles constroem essa figura monstruosa em cima da Karabá de 2 formas, né. Uma é que no final a gente descobre que foi a própria população, não sabendo se foi dessa vila ou não, né, um grupo de pessoas Grupo de homens, na que verdade. prendeu um espinho, um grupo de homens, prendeu um espinho nas costas dela, e aquele espinho é o que lhe concede poderes mágicos. A Carabá vira uma feiticeira por causa daquele espinho e por causa desse provavelmente por causa desse ódio que ela gera em torno dos homens, das mulheres, de todo mundo. Quem deixou aquilo É. acontecer com ela, quem fez aquilo com ela, né. E ela tem tanto ódio e isso manifesta na arte, no caso, né, no cenário. Porque nada cresce em volta da coisa dela por causa do ódio dela, né, da cabana dela por É, causa do ódio dela.
E quando ela sai da cabana pra ir atrás das joias que o Kirikou roubou, todas as plantas, quando ela entra, começa a entrar na floresta, todas as plantas vão morrendo. Tipo, esse ódio dela manifestado em volta do ambiente, né? Sim, De maneira física pra gente ver. é. E quando o Kirikou arranca o espinho, né, é quando o amor se manifesta ali, as flores nascem, volta toda uma alegria, e tudo só funciona, só tem o seu ponto, como eu posso dizer, só tem a sua resolução, que seria o do final da história, né, que como a gente tá narrando aí pela jornada do herói, né, o herói passa pela sua maior provação, encontra o mestre, e quando ele consegue finalmente chegar prestes a derrotar o vilão, ele morre pra depois ressuscitar com novos poderes. Nesse caso É, aqui seria quando ele perde lá a força de vontade e o avô dele pega ele no colo e fala que ser pequeno é o poder dele, né, ou seja, da arma ali. sim. Na derrota do vilão, é normalmente quando o herói volta pra normalidade com o Elixir, né, com aquele poder mágico. Ele tá mudado, mas ele melhorou de certa forma tudo. Uhum. Nesse filme não, né. Quando ele volta com a Carabá já boa, a barbárie tá na população, né, que só é sanada pelo sábio. Exato, mas é justamente por causa daquilo que a gente falou, né? Que eles funcionam como manada, né? Eles querem alguém pra culpar. E aí eles só param, como você disse, quando o sábio chega com conhecimento, chegando e falando, não, olha só. É aquela figura, né, de conhecimento chega e falando, não, ele tá certo, ela não é mais má, a gente tem que ser piedoso, no caso, é piedoso, misericordioso, eu Isso, não lembro qual é a palavra que ele usa. E aí ele morre e fala, não, ela não comeu os homens, eles estão aqui. Que eles vêm junto com os homens tocando tambor e tal. Mostra que não, que eles eram os servos, né? E aí sim você tem a volta à normalidade. uma normalidade alterada, né, pra melhor. Não, mas normalmente é assim, uma normalidade Sim, alterada normalmente é. pra melhor. Aí é quando você quebra, na verdade, ela que você tem uma normalidade que não é necessariamente a melhor ou enfim. Sim. Isso é uma coisa interessante, né, porque ele meio que cabe no arquétipo da jornada do herói, mas não. E Não, isso ele dá um tempero cabe. diferente pra essa história, né. Ele cabe, ele só não é o que Ele a não é gente tão espera regrado normalmente. assim. É. E como você falou da direção de arte, né, ele em Uhum. vários momentos, como você falou, parece tapeçaria, ele trabalha muito com texturas, né, Sim. tem coisas que você sente, por exemplo, os esquilos que eles são lisos, você É. olhando pra eles na imagem, ele parecem meio que tão desfocado, porque é Ele quase como se o pelo dele pudesse escorregar, tanto que quando eles se arrepiam, eles ficam totalmente ásperos, né, com as linhas muito é. duras. Eu achei eles parecem feitos de pastel, sabe, pastel Isso. soft, aquele É, giz pastel. macio. É. E isso é legal também, né, porque eles são to essa animação é feita no papel, né. Sim, é uma animação tradicional, né. E é quase um não Disney, né. Porque É. enquanto se fosse, por exemplo, o Disney contando, o Disney que eu digo aqui o estúdio, né, não a Aham. pessoa. Provavelmente isso viraria uma fábula, teria várias cenas musicais, seria muito mais colorido do que é. Não, ia dizer que apesar de que você tem sim alguma coisa de não musical, né, mas você tem algumas músicas ali no meio, né. Tem uma musicalidade. É, mas eu acho também que tem muito a ver com a cultura da Sim, Guiné, no caso. Eu não sei se necessariamente ali se o como você falou, né, ele é uma lenda da África subsaariana, certo? isso. Enfim, mas aí no caso o Ocelot? Ocelote? Enfim. Ele ouviu essa lenda quando ele morava na Guiné, quando ele era pequeno. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa da África também, né, dessa musicalidade, dessa tanto que quando Alegria, né. quando a gente estava até conversando, né, quando a gente estava vendo, eu falei: "Nossa, lembra bastante pontos de capoeira, né, a maneira como eles cantam, as músicas no meio, né". Falando Sim. sobre o Kirikou, ou quando os homens chegam, voltam e eles estão falando: "Ah, somos seus maridos, filhos, parentes, esposos", por aí vai, né. Ele tem essa efervescência, né, Uhum. esse poder musical que vem de dentro, até nos próprios movimentos dele, porque Sim. na animação ela dá uma economizada em alguns movimentos, em alguns a gente vê que tem os saltos, né, parece ali que tá faltando alguns quadros, mas ao mesmo tempo ele parece muito com as artes tradicionais africanas. Quando eles Uhum. têm que fazer alguma expressão, você olha e vê quase uma máscara africana no rosto deles, né. A expressão de dor da Carabá, então, acho que é a Sim. mais potente nesse ponto. Eu acho também Então, a arte pode falar. dele é muito pungente, né.
Sim, eu acho que você falou da expressão da Carabá também. Ela é uma personagem também curiosa nesse ponto, porque enquanto ela tá com o espinho, enquanto ela é a feiticeira, ela chega a ter uma aparência, tipo, rabugenta, sabe? Taciturna, um Isso. pouco. Ela chega a parecer velha, sabe? Mais velha do que ela realmente deve ser. E aí, quando ela volta a ser coisa. Ela tanto perde essa carranca que ela chega a ficar com arma jovial, sabe? E é tudo um monte de acaso, né, que vai fazendo com que ela pareça a grande vilã. Uhum, Quando na verdade ela só é uma pessoa muito amargurada e ninguém teve a coragem que o Kiriko tem. E até a própria sensibilidade e amor com o outro de ir lá e estender a mão. Tipo, por que, que ela é má? Ela não tem como ser má, né? Ele não consegue acreditar nisso. sim, A pergunta que ele mais repete no filme inteiro. Por que ela é má? Hum. exato. E esse é um filme falado em língua francesa, né? Afinal de contas, ele foi feito na França. Mas a gente tem uma musicalidade ali e uma sonoridade até na forma deles de falar e na própria música, como você falou, né? E a Uhum. gente até deu uma olhada, ao que parece a música foi feita pelo. Yosonador, eu não sei falar, vai aparecer escrito gigante aí, porque o editor me ama, porque ele sabe que eu erro toda hora. Claro Enfim. que eu te amo. Enfim. É, ele é um É, músico senegalês, né? é. E ele é respeitado no continente africano inteiro, porque entre os trabalhos dele conhecido tá o concerto para a liberação do Nelson Mandela, né? Que foi feito lá no Estádio da Amizade em Dakar. É, em 1985, né? E ele tem uma sonoridade toda marcada por tambores, né? E um ritmo um pouco. Eu não sei, não entendo muito de música, né? Mas ele é um ritmo rápido e é bem marcado, quase direto, né. Então ele tem um pouco disso também até na própria animação, né, quando o Uhum, Kirikou tem que correr, ele corre tão rápido que você perde os quadros de animação do meio, né. Ele sim, praticamente pula de um quadro-chave para o outro, né. E essa é a impressão que é dada pela animação em si. sim. Mas em É, breve a gente vai ter um papo um pouco mais longo sobre animação. né? Mas eu também, como, tipo, ela é uma animação, essa animação é uma animação fantástica, tipo, e não é à toa que ela ganhou o grande prêmio no Festival Internacional de Annecy. E caso você não saiba, o Festival de Annecy é o festival mais importante de animação do mundo. E é extremamente importante para representatividade também, né. A Uhum, gente tá muito acostumado, como eu falei lá no início, né, com as lendas muito europeias e brancas, né. E aqui a gente sim, tem uma representação negra, com qual os negros são os personagens principais, eles não são estereotipados, eles não são colocados como exóticos, né. É natural, é assim que é a história. Assim como sim, é natural, sei lá, a representação europeia que a gente tem normalmente nos filmes. Então eles são tratados como gente e não como o estereótipo de um africano no filme. Isso foi uma coisa que é uma coisa que eu adoro nesse filme, né. sim. Eu acho que é isso, né? É, não tem como recomendar mais esse filme. Exato. Ele é um filme muito divertido, ele é um filme que faz você pensar em várias coisas e acima de tudo, ele é um filme lindo, assim. Como eu Sim, falei, né? Uma animação muito bem feita. vale a pena, deem uma chance. E como vocês já sabem, né, o Cineclube Murnau é um nosso projeto que visa dar acesso à arte cinematográfica, a esse tipo de análise, esse tipo de discussão. Por enquanto a gente está seguindo pelo YouTube, mas a gente não vai parar isso, né? Vamos continuar. Sim, E sim. assim que voltar tudo à normalidade, a gente volta também com as sessões presenciais, né? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Só lembrando, mais um spoiler do próximo filme aí. Qual é o próximo filme? É isso aí que tá passando. Ah! Já lembrei já. ここで頑張らなくっていつ頑張るんだい。おばあちゃん、僕やってみるよ。私たち家族の底力を見せてやろうじゃない。